Maternidade. Para algumas pessoas é um projeto de vida, para outras acontece por acaso. No entanto, o que não pode negar é que cada ano o número de mulheres que se tornam mães após os 40 anos aumenta. De acordo com a pesquisa divulgada pelo DataSUS, no Brasil, nas últimas 2 décadas, o número de mulheres que foram mães após os 40 anos aumentou cerca de 49%. Já na faixa etária dos 30 e 39 anos, o aumento foi de 61,4%. E a gente observa, inclusive, que mulheres famosas começaram uma carreira muito cedo, acabaram tendo seus filhos um pouco mais tarde. Vamos lembrar algumas delas? Aos 55 anos, Cláudia Raia e seu marido Jarbas Homem de Mello anunciaram nesta segunda-feira que terão um filho. A atriz, no entanto, não será a única famosa a ter um filho em uma idade mais avançada. Solange Couto. Hoje, com 66 anos, a atriz Solange Couto teve seu filho Benjamin em 2009, quando já tinha 54 anos. Segundo a atriz contou na época, ela foi pega de surpresa pela gravidez e não pretendia ter mais filhos. Brigitte Nielsen. A atriz americana Brigitte Nielsen ficou grávida aos 54 anos. Frida, que nasceu em 2018, era sua 5ª filha. Na época, ela se defendeu de críticas de que estaria muito velha para ter mais um filho. Segundo ela contou ao jornal The Guardian, foram mais de 10 anos de tentativas de fertilização in vitro até que ela conseguisse engravidar de Frida. Janet Jackson. A cantora Janet Jackson foi mãe aos 50 anos de um menino. A criança é fruto do seu relacionamento com um empresário. Marcia Goldsmith. A apresentadora de televisão deu à luz a gêmeas aos 50 anos de idade, após uma fertilização in vitro. A gestação de Iana e Vitória foi difícil e elas nasceram prematuras de 5 meses. Dira Paz. Atualmente vivendo na novela Pantanal, a Doce Filó, Dira Paz já é mãe de 2 filhos, Inácio e Martim. Em 2015, a atriz anunciou o nascimento do caçula. Quando Martim nasceu, Dira tinha 46 anos. Martim vai completar 7 anos em outubro. Mas aí muita gente se pergunta, até que idade eu posso ter uma gestação sem risco? Se eu já tenho 40, 50 anos e ainda tenho o sonho de ter um filho, o que eu posso fazer? Até que ponto é seguro para mim e para o meu bebê? Quem responde essas perguntas a partir de agora é a doutora Lisiane Neves, médica especialista em reprodução humana assistida. Doutora, muito bom dia, um prazer receber você aqui no programa. Bom Como dia. a gente viu aí na matéria, é cada vez mais comum as mulheres terem filhos um pouco mais tarde. Isso antigamente não existia, era muito cedo. Hoje, elas estão prorrogando cada vez mais. A que se deve isso? É questão de profissão? É procura do parceiro adequado? Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos. É verdade, a gente vê cada vez mais um adiamento social mesmo da maternidade, né? A mulher, pelo espaço no mercado de trabalho, muitas vezes como provedora da família, ela acaba adiando o projeto maternidade. E a gente vê a cada vez mais mães, né, mulheres, a busca da maternidade após os 35, 38, 40 anos. É cada vez mais frequente realmente. Nós mulheres costumamos ter um sentimento que inclusive eu acho muito ruim, que a gente tem um prazo de validade. Quando a gente, por exemplo, tem 26, 27 anos, a gente começa a ser cobrado, olha, tem que ter filho logo, porque depois dos 30, 35 começa a ficar mais complicado. Isso é uma verdade? Que tipo assim, até os 35 é o período ideal para ter um filho de forma natural, ou com o avanço da tecnologia, o avanço da ciência, pode deixar uma gravidez mais segura um pouco mais tarde? É verdade, assim, o melhor momento para a gente ser mãe, para ter uma gravidez, para engravidar mais fácil, para ter uma gravidez com menos complicações para a mãe e para o feto, é ideal completar a família até os 35 anos. Hoje a mulher de 38, 40, ela já tem uma saúde diferente realmente da mulher do passado. E isso, com certeza, melhora as condições para uma maternidade mais tardia. Mas, biologicamente, realmente a gente tem um limite. A mulher, nasce com um número de óvulos e a gente, infelizmente, vai só perdendo ao longo do tempo. Então, diminui em quantidade e, principalmente, em qualidade esses óvulos. E isso é mais impactante, realmente, depois de 35, 38 anos, principalmente. Falando do caso da atriz da Cláudia Raia, que anunciou nessa semana a gravidez do 3º filho, ela tem
55 anos. E aí esse assunto gerou muita discussão no país inteiro. As mulheres que querem ter filhos, que já têm mais ou menos essa idade, ficaram esperançosas. Teve muita gente também que criticou. E aí eu queria saber o seguinte, eu quero até pedir desculpa se for uma pergunta ignorante, mas eu tenho essa curiosidade. Cláudia Raia tem 55 anos, ela engravidou e não foi no método natural, a gente sabe. Mas ela já tinha chegado na menopausa, ou no caso, a menopausa ela atrapalha a gestação, aliás, ela impede a gestação só nesse período da menopausa? Não sei se você conseguiu entender minha pergunta. Ela tem 55 anos, teve uma gravidez que não foi no método tradicional, né? Natural. Ela já estava na menopausa? Então, essa informação eu realmente não sei te passar. A idade da menopausa na mulher, ela varia entre os 45 e os 55 anos. Mas assim, se a mulher tiver com menopausa, ela pode ter filho dessa forma que a Cláudia Raia teve? A menopausa, ela sinaliza o fim da vida reprodutiva, né? Ela sinaliza a falência ovariana, tanto no sentido da produção de óvulos, quanto no sentido da produção hormonal. Então, a menopausa, a definição de menopausa é a última menstruação. A gente só pode falar nela um ano depois que ela acontece. Então, você menstruou, passou um ano, não menstruou mais, aquela lá foi a menopausa, a tua última menstruação. Então, ela realmente sinaliza o fim da capacidade reprodutiva. Isso não significa que a mulher não pode gestar, ela não pode engravidar com óvulos próprios, porque daí o óvulo já não é mais uma fonte viável de óvulos capazes de gerar um bebê. Mas ela pode gestar, o útero não envelhece. O impacto é realmente para o óvulo. Então, é possível uma gravidez com óvulos doados, por exemplo. Certo. E no caso dela, uma gravidez de 55 anos, querendo ou não, oferece um risco? Oferece, com certeza. Tanto para a mãe, aumenta o risco de complicações de doenças crônicas, né, como, por exemplo, hipertensão gestacional, diabetes, quanto para o feto, complicações metabólicas para o feto, macrosomia, microsomia, alterações do tamanho, do peso e também a prevalência de anormalidades genéticas, de síndromes congênitas, como, por exemplo, a síndrome de Down, que é a mais conhecida. Quais são as técnicas que as mulheres podem ter filhos se elas não podem engravidar de uma forma natural? Quais são as técnicas mais comuns? A gente tem 3 técnicas de reprodução assistida: a indução da ovulação, a inseminação intrauterina e a fertilização in vitro. Nesse caso, com óvulos doados, obrigatoriamente teria que ser a fertilização in vitro, que é aquela técnica que a gente pega o óvulo, pega o espermatozoide, junta em laboratório, forma um embrião em laboratório e a gente transfere o embrião pronto para dentro do útero. O óvulo, como não pode ser natural, né, da própria pessoa, autólogo que a gente fala, ele tem que vir externo. O único método seria realmente a fertilização in vitro. E nenhuma dessas técnicas é 100% garantido. Nenhuma, infelizmente. Tem muitas frustrações, é um tratamento muito caro, né? Na verdade, hoje ele é bem mais acessível, sabe, Cíntia? Hoje a gente tem muitas clínicas espalhadas em vários interiores do Brasil. E as condições de pagamento hoje elas são muito flexíveis. Realmente não é um tratamento não é um tratamento barato. Infelizmente ele não é acessível em massa. Mas hoje ele já é bem mais acessível para uma parcela considerável da população. Aqui em Teresina, esses 3 métodos são oferecidos? Sim, os 3 métodos são oferecidos. Você perguntou da taxa de resultado. Hoje, a fertilização in vitro, né, que é realmente a técnica que entrega melhores resultados, a gente fala em até 70% de gestação naquele grupo mais favorável, que seriam as pacientes com menos de 35 anos. Daí você percebe a importância realmente da idade da mulher, da idade do óvulo para a coisa acontecer, tanto espontaneamente quanto através das técnicas de reprodução assistida. E as mulheres que estão acompanhando a gente, os maridos que não podem ter filhos de forma natural, tem alguma coisa especial que pode fazer, tipo assim, em relação a se preparar, para se preparar para esse momento? Sim, o estilo de vida é bem importante. A coisa da idade, né, do patrimônio folicular ovular que a gente nasce determinada a ter, isso tem
uma participação, uma força genética nisso, familiar, constitucional, mas o estilo de vida também é importante para a gente não piorar, não danificar aquilo que a gente vem determinado a ter, né? Então, a alimentação saudável, balanceada, equilibrada, com mais produtos orgânicos, menos alimentos processados, enlatados. A gente fala descascar mais e desembalar menos, né? O mais orgânico, o mais natural possível. Atividade física regular, prática de atividade física pelo menos 3 vezes por semana, 50 a 60 minutos. Boas horas de sono, pelo menos 6, 7 horas de sono reparador, controle de estresse crônico. O fator emocional também colabora muito. Fator né? emocional, evitar a exposição prolongada às ondas eletromagnéticas, que hoje é uma realidade, né, muito constante. Para o homem, principalmente, evitar o celular no bolso da calça, evitar o laptop na cintura, evitar expor os testículos. Prejudica. Isso Notebook, é difícil de mensurar. O homem e a mulher? Principalmente o homem, porque a fonte produtora, os testículos masculinos, eles estão fora do corpo, né? Eles estão mais vulneráveis a essas ondas. A mulher está com o ovário lá escondidinho lá dentro, então ela está mais protegida. Os homens não, está na bolsa escrotal e está mais exposto, mais vulnerável realmente. Evitar expor o testículo a altas temperaturas, tipo sal na academia, até roupas apertadas, tem trabalhos, evidências científicas de que pode prejudicar essa produção dos espermatozoides. Você falou agora há pouco em menopausa. É uma regra? Quem menstrua mais cedo, chega na menopausa mais cedo? Não é uma regra. Existe uma associação, mas não é uma relação direta. Você pode menstruar muito cedo, começar muito cedo e terminar na idade normal fisiológica. Não existe uma associação direta. Agora, a gente sempre ouviu falar que quem chega na menopausa mais cedo acaba tendo mais dificuldades, mais problemas de saúde. Isso ainda é uma realidade? É uma realidade porque o estrogênio, que é esse hormônio que o ovário produz, né, ele é muito positivo para muitas coisas. Pele, cabelo, aparelho cardiovascular, para a saúde dos vasos sanguíneos, do coração, para o sistema urinário, para a massa óssea, né, manutenção do osso. Então, ele é grandemente importante para isso. Então, com a menopausa, como existe uma queda, né, desse hormônio, muitas vezes a gente sofre impacto em todos esses sistemas. Graças a Deus, hoje a gente tem as terapias hormonais, as suas mais variadas formas, né? A gente tenta fazer uma adaptação individual dessas medicações para ter mais benefícios do que riscos. Doutora, a gente está falando aqui sobre gravidez tardia, mas eu não queria perder essa oportunidade para a gente falar sobre a gravidez precoce. Aqui em Teresina, eu tenho certeza que a senhora tem conhecimento sobre esse caso de uma menina de apenas 11 anos que foi estuprada pela segunda vez e tem 2 filhos. Os 2 filhos são frutos de 2 estupros. E a gente sabe que isso é um risco muito grande para a criança, né? 2 gestações com 11 anos de idade é um risco grande, né? É muito chocante, né? Muito triste, né? Eu acho que isso tudo vem de uma conjuntura mesmo, social, educacional. É preciso muita política pública mesmo para a gente tentar reverter esse cenário, né? Porque é uma menina, né? Violência sexual doméstica, muito triste de assistir. Agora, e realmente o preocupação. corpo de uma menina de 11 anos não está preparado para receber. Não está. A idade fisiológica, a idade ótima, né, para gestar é dos 18 aos 28. Se a gente puder orientar, o ideal seria a gestação desse período. É quando a gente está fisiológica, biologicamente mais preparada realmente para a maternidade. Ok, doutora, muito obrigada pela entrevista. Um nada. prazer te conhecer. Igualmente. As portas do Sistema de Comunicação estão abertas para você sempre que precisar, tá bom? Obrigada, sempre um prazer. Conversamos aqui com a doutora Lisiane Neves, médica especialista em reprodução humana.